Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do Êxodo. Assim diz o Senhor: vou enviar um anjo que vá à tua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Respeita-o e ouve a sua voz. Não lhe sejas rebelde, porque não suportará as vossas transgressões. E nele está o meu nome. Se ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá à tua frente e te conduzirá à terra dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos cananeus, dos heveus e dos jebuseus. E eu os exterminarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje a igreja celebra a memória dos santos anjos da guarda. Cada um de nós temos um anjo que nos protege. Nós temos um anjo da guarda, e a missão de cada um deles é a nossa salvação eterna. Os nossos anjos, eles querem nos levar para o céu. Eles estão no céu contemplando Deus face a face, mas só que também eles têm uma missão aqui na terra, que é nos conduzir para lá. Tem muitas pessoas que acham que os anjos, nossos anjos da guarda, só servem para proteger as crianças do mal, proteger, por exemplo, o Padre Paulo Ricardo dizia, uma criança de atravessar a rua. E tem pessoas que até dizem que quando uma criança morre, elas dizem assim, não existe anjo da guarda não, porque se existisse, não haveria essa desgraça toda. Só que nós temos de olhar pela visão espiritual, dizia o Padre Paulo Ricardo. Porque qual é o foco principal dos nossos anjos da guarda? É nos levar a Deus, é nos levar ao céu, a salvação eterna. E ele estava até dizendo que na sua região uma criança tinha morrido, uma criança de 4 meses. E aquela criança, para a família foi uma dor, né? Para muitos foi uma dor. Mas só que ele disse que aquela criança ali, ela já era batizada. Então se a gente for olhar pelo lado espiritual, aquela criança já está no céu, porque ela não teve pecados pessoais. E ela já se tornou filha de Deus. E ela já está lá no céu, intercedendo por cada um de nós. E o Padre Paulo Ricardo explicava como é que os anjos eles reagem diante das nossas faltas, diante dos males, ou então de acidentes, da nossa perdição, ou até mesmo de quando a alma ela vai para o inferno. E Santo Tomás de Aquino ele explica isso na Suma Teológica, com a pergunta que foi feita, né? Como é que os anjos eles reagem ao mal, aos males, nosso anjo da guarda, os males que acontecem com a gente? E o Santo Tomás de Aquino ele dizia que anjos não sofrem. Era a pergunta se os anjos sofriam com isso. E não, os anjos não sofrem. E ele explica, ele diz assim, porque eles tentam fazer de tudo para que aquela pessoa não sofra, não peque e não pereça. Então, os anjos da guarda, eles fazem de tudo para a nossa salvação, para que a gente não se perca. Mas quando isso acontece, eles se inclinam e adoram o desígnio de Deus. Ou seja, eles adoram a vontade de Deus. E Santo Tomás de Aquino, para ele explicar melhor sobre isso, ele dizia uma frase de Santo Agostinho. Tristeza e dor resultam no que contraria a vontade. Ou seja, eles não estão sofrendo porque não está sendo contrário à vontade deles. Por quê? Porque eles fizeram de tudo, eles fazem de tudo para a gente se salvar. Nós precisamos a todo tempo lembrar que nós temos um anjo da guarda. Nós precisamos pedir a ele. Nós precisamos pedir a ajuda deles. E o Padre Paulo Ricardo dizia, o que é que os anjos eles fazem por nós? Qual é a missão deles? Os anjos, como vem dizer também na palavra, dizem, os anjos nos inspiram, iluminam, dão sinais, usando a nossa imaginação e também lutando contra o demônio. Ou seja, eles fazem de tudo por nós. E São Dom Bosco, ele diz que os nossos anjos da guarda, eles querem nos ajudar muito mais do que nós queremos a ajuda deles. E é verdade. Quantas vezes nós podemos passar pela nossa vida da gente esquecer que nós temos a todo tempo a presença de um anjo. E Padre Pio, ele alertava muito aos seus dirigidos espirituais sobre isso.
E ele dizia a eles: olha, quando você estiver precisando de alguma coisa, reze e peça pelo seu anjo da guarda. E como o Padre Pio era um homem místico, muitas vezes durante a noite ele era acordado, porque os seus filhos espirituais eles estavam necessitando de alguma ajuda. E através do anjo da guarda deles, São Padre Pio conseguia enxergar aquilo, ver aquilo, interceder por eles, fazer sacrifício por eles. Então, a presença do nosso anjo da guarda é muito importante na nossa vida. Eles querem nos salvar, eles querem nos ajudar, como diz Dom Bosco. Então, que nós queiramos também a ajuda deles, que nós busquemos, que nós rezemos todos os dias, pedindo a ajuda do nosso anjo da guarda. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.